Vamos lá, então, pessoal, dar continuação na leitura do livro. Eu sou a Presença Mágica. A gente está no sexto capítulo, O Mensageiro da Grande Fraternidade Branca, e vamos lá para a página 125. Então, continuando a nossa leitura, mas antes de ler, vamos pegar aqui o nosso livro. Se você tem o livro impresso aí, se você não tem, mentalmente visualiza se conectando com as energias divinas aqui, com todos os ensinamentos que esse precioso livro tem para nos oferecer. Então, vamos pedir às hierarquias de luz que permitiram com que esse conhecimento chegasse até nós, que elas intercedam por nós, que elas nos auxiliem a assimilar o máximo possível deste conhecimento, desta sabedoria, e que ela possa inundar as nossas almas, o nosso ser profundamente, e que com isso a gente possa criar, produzir, manifestar grandes coisas em nossas vidas, em benefício próprio, em benefício da humanidade. Ok? Então, que assim seja. Vamos lá para a nossa leitura. Rayburn e eu fomos os únicos que ficamos no rancho durante as poucas semanas seguintes. Recebemos cartas admiráveis de Nada e Rex e, ocasionalmente, uma de Pérola. Estavam profundamente agradecidos a Saint-Germain pelos belos apartamentos que, em seu amor, providenciara para eles. Entre muitas das graças concedidas, havia 2 outros discípulos seus que faziam às vezes de mordomo e camareira. Tinham vindo da Arábia e, em sua atividade como criados, eram a própria essência do auxílio amoroso. Quando chegou o dia 24 de setembro, Rayburn e eu visitamos a mina pela última vez antes de partir para Washington. Fizemos uma bela viagem e sentimos de modo tangível o poder protetor da presença mágica, que nos enchia de indizível alegria e felicidade. Encontramos Bob e já nos esperava, por ter Saint-Germain lhe enviado uma mensagem dizendo que deveríamos chegar naquela tarde. A finalidade da visita de Rayburn, nessa ocasião, era entrar em contato mais direto com os homens e proporcionar-lhes uma irradiação que os abençoasse. Falou aos 3 capatazes. Quando esses deixaram o serviço, sobre a vinda do novo superintendente, Daniel Sutherland, demonstraram apreciar vivamente a benevolência e generosidade de Rayburn, que parecia mais um irmão do que um patrão, ao agradecer-lhes e encorajá-los no trabalho. Nunca deixei de maravilhar-me diante do poder do amor que protege os homens e seus negócios, quando realmente o aceitam e nele vivem. Rayburn era a prova viva de sua eficiência e sabedoria na experiência diária dos negócios do mundo. Nessa tarde, Rayburn passou muito tempo transmitindo a Bob coisas que Saint-Germain lhe havia revelado em suas horas de instrução. Bob estava feliz como um garoto de escola, profundamente grato por tudo que recebia. Na manhã seguinte, despedimos-nos com o coração transbordando de amor. Rayburn e eu chegamos ao rancho depois de uma viagem sem incidentes e recolhemos-nos bem cedo. No outro dia, pela manhã, ele sugeriu que tirássemos o belo cavalo árabe para exercícios e para que ele pudesse conhecer a parte do rancho que ficava entre os sopés das montanhas. Pediu-me que cavalgasse Pégaso, e logo que o peão dos cavalos conduziu o animal para fora, este desprendeu-se das mãos do rapaz e veio na minha direção em disparada.
esfregando o nariz contra mim, como que a expressar sua alegria por não ter sido esquecido. Heyborn montou o cavalo preto que pertencia a Rex e saímos a meio galope. Começávamos a voltar ao longo dos sopés das montanhas quando Pégaso cravou as patas no chão, subitamente, e não mais se moveu. Deixe-o tomar o rumo que quiser, aconselhou Heyborn. Ele sabe que uma cascavel está perto. Dê-lhe as rédeas e espere com atenção. O animal percorreu vagarosamente uma pequena distância para a frente e depois parou. Ouvimos distintamente o guizo e, olhando um pouco além, vimos uma enorme cascavel. Não toque nas rédeas, preveniu Heyborn. Verá agora uma coisa muito fora do comum. Levantando a pata direita, Pégaso começou a golpear a cobra muito devagar, ao mesmo tempo que a observava cautelosamente. De repente, a cobra saltou, rápida como um raio. A pata de Pégaso abateu-se-lhe sobre a cabeça, separando-a inteiramente do corpo. Abracei-me a ele e não pude evitar, mas o animal estava muito calmo. Apeei a fim de apanhar os guizos e vi que eram 12. É melhor dar-me esses guizos, disse-me Heyborn. Pégaso nunca o deixará carregá-los enquanto montado. Tenho uma violenta antipatia por eles. Na manhã do dia seguinte, partimos para Denver. Fomos diretamente ao Ball Palace Hotel, onde Gaylord deixara um recado, pedindo que nos dirigíssemos imediatamente aos seus aposentos. Obedecemos às indicações dadas e fomos amavelmente recebidos pelo nosso anfitrião. Chamou o carregador para despachar nossas malas e, quando o homem voltou, ele já sabia, antes de aceitar os talões, que faltava um. Meu bom homem, você não despachou uma das malas. O carregador verificou seu engano e logo mais tarde, com o talão, voltou mais tarde com o talão que faltava. Tomamos o trem às 9 horas e vimos que Gaylord tinha reservado 3 compartimentos adjacentes. Ele desculpou-se quase imediatamente, dizendo: preciso retirar-me e deixar meu corpo, porque tenho de ir à Arábia receber novas instruções, mas estarei convosco ao café da manhã. No dia seguinte, ao primeiro toque de chamada, Gaylord, Heyborn e eu fomos para o carro-restaurante. Sentamo-nos para o pequeno almoço. Passou pela nossa mesa um belo cavalheiro moreno, de compleição forte, acompanhado por uma bela mulher de aparência admirável. Involuntariamente, todos nós os percebemos. Terminamos a refeição e Gaylord pediu-nos que fôssemos ao seu compartimento. Aquele casal, explicou ele, logo que nos sentamos, são 2 representantes dos comunistas, com quem temos de lidar. Quanto a nós, estamos bem a salvo, porque eles não sabem como proteger a si mesmos nem os seus segredos pelo poder da luz interior. Não servem à luz e são, por isso, incapazes de empregá-la como nós, e assim dar expansão ao seu poder. Contudo, devemos conservar-nos na guarda desde o começo, de modo que em nenhuma circunstância possam ter a menor suspeita de nossas atividades.
A companheira do homem é uma das mais competentes, notórias e perigosas pessoas conhecidas na Europa. Vesti vossa armadura, disse, dirigindo-se a mim, porque quando chegar a ocasião de tratar com essa mulher, tereis necessidade de empregar. Pessoal, Oi, Luciano, deu uma pausa aí. ele piscou, parou tudo e voltou. Tá bom, Continuaremos aqui, não vamos desistir. tá, tá Vamos certo. lá, deixa eu ligar de novo as coisas aqui. Então, vamos lá. Vou voltar um pouquinho aqui para a gente não perder o fio da meada. Então, vamos lá. Vesti vossa armadura, disse, dirigindo-se a mim, porque quando chegar a ocasião de tratar com essa mulher, tereis necessidade de empregar todos os vossos recursos de diplomacia. Tendes um papel a desempenhar mais importante do que podeis imaginar, mas conheço vossa coragem, bom senso e a segurança que depositais na poderosa presença eu sou dentro de vós. E isso vos conduzirá à vitória. Pelo que soube durante minha visita ao Extremo Oriente na noite passada, deveremos entrar em ação imediatamente. Aqueles que são as garras da força sinistra já estão contaminando e corrompendo, sempre que possível, por meio de estratagemas e traições. Agora, podeis imaginar como foi grande a sabedoria de Saint-Germain naqueles 3 dias empregados na vossa preparação e adaptação, enquanto estáveis na caverna dos símbolos. Admirai-vos de que eu conheça, admirai-vos de que eu conheço o lugar, estive lá muitas vezes. E vamos fazer uma pausa aqui, né? Porque tem algumas coisas muito curiosas para a gente falar. E a primeira delas, né? Isso aqui está parecendo um filme, né? Do James Bond, né? Expresso do Oriente ali com os vilões e tudo mais, né? De repente saiu ali da fazenda que estava tudo calminho, bonitinho, a gente entra num filme, né? E a gente fica se questionando, será que isso tudo é verdade, né? E o quanto disso que o que a gente pode tirar de lição e de ensinamento desses relatos, né? É bem curioso. E tem muita coisa interessante aqui para a gente refletir um pouquinho, né? Ele fala da confiança na divina presença, eu sou, né? De repente a gente entra numa situação extremamente perigosa, né? E aí é que a gente é de fato desafiado, né? Não pela situação em si, mas em como a gente vai lidar com ela. Como é que eu faço para lidar com uma situação que gera medo, angústia, frustração, desespero, né? A gente para e vive isso e depois tenta resolver, né? Mas quando que a gente vai olhar para uma situação, né? E falar, bom, minha divina presença, vai eu e você aqui e vamos lá e vamos resolver isso, né? Ou eu confio profundamente, né? Eu desenvolvi isso, né? Porque isso não acontece do nada, né? Essa proximidade, esse contato próximo, essa habilidade de trabalhar com a luz, a gente desenvolve isso trabalhando todos os dias, né? Conhecendo, praticando, é, até o contato mais próximo ali que a gente desenvolve com cada um dos mestres, né, que a gente tem aí da Grande Fraternidade Branca, e a gente vai
vou trabalhando mais com o Saint-Germain, com a Mestra Nada, com o Mestre Elmoria, e isso vai criando uma intimidade, uma proximidade com esses seres e com a hierarquia desses seres, que nossas vidas vão se modificando, né? E olha só a cilada, né? A situação que eles estão ali, né? Cilada, né? Não, talvez não seja a melhor expressão, mas eles foram colocados numa situação tal, né? Para ajudar em um problema, para ajudar a resolver uma situação e que era uma situação que podia ser de risco, de vida, de morte, de risco de vida ali, né? É uma coisa realmente perigosa, né? Então, mas existia o risco, mas existia também uma proteção imensa, uma proteção da luz, né? E ele fala uma coisa muito importante ali, ele fala assim, vestir vossa armadura, né? Então, o que que ele quer dizer com isso, né? Então, peça proteção, vista o seu manto de luz, né? A gente fez uma meditação hoje que a gente vestiu uma armadura de luz ali. A gente se preparou. Eu não sei se vocês perceberam, mas nossa meditação, metade da meditação foi elevar a frequência dos nossos corpos e nos preparar para o trabalho com a chama violeta, que foi muito profundo. Então, para a gente se aproximar dos mestres, a gente precisa elevar a nossa frequência, né, a nossa potência de luz aqui, para esse contato se estreitar, né? Então, a nossa capacidade intelectual, a nossa sensibilidade, a nossa intuição, eles precisam estar aguçados, precisam estar ali prontos para essa sintonia acontecer, né? Se a gente simplesmente olha para baixo e ignora a nossa própria alma, ela vai ficar lá no canto dela, lá em cima, e esperando a gente se manifestar. Se a gente chama a nossa alma, o nosso espírito, o nosso eu sou e fala, vem aqui junto comigo e vamos junto aqui participar dessa experiência, muda tudo, o jogo é outro, né? É outra. As regras do jogo elas mudam completamente, porque você permite que a luz divina envolva o seu ser em um manto de luz de proteção e você vai e segue ali, né? E aí tem todo um trabalho e um cuidado mental de você não se deixar levar pelo medo, pela dúvida, pela insegurança, né? Então, olha só, o trabalho que existe, que a gente tem no dia a dia que fazer, de estar muito seguro, de estar muito confiante. Eu medito todo dia para minha divina presença, né? Mas eu termino de rezar e daqui a pouco eu estou morrendo de medo, eu estou inseguro, estou preocupado, estou angustiado. Então, eu estou servindo a minha divina presença e eu estou servindo também inúmeros outros deuses, né? O Deus da preocupação, o Deus da insegurança, o Deus de qualquer outra coisa. Essa reflexão a gente tem que fazer. A gente tem que encarar essa coisa assim com muita vontade, com muita força. A gente tem que parar numa tarde assim, pegar um café ou um chá e ficar batendo um papo com nós mesmos ali e trazendo essas coisas à tona. Por que que as coisas estão desse jeito? Por que que elas não estão muito melhores? Ou o que que eu posso fazer para elevar o meu quociente de luz 10 vezes, 100 vezes, 1000 vezes, né? A gente fez essa meditação hoje e pedindo que o nosso quociente de luz aumentasse, né? A gente recebeu a luz de 1000 sóis, né? O que será que isso significa, né? Qual o significado maior desse tipo de coisa? Porque se a gente não pensar nisso agora, se a gente não usar o nosso tempo agora para entender o que que tira a gente do nosso caminho, o que que distrai, o que que é aquela coisa que tá tudo bonitinho, certinho e de repente você desvia, tá tudo dando certo e você vai para o outro lado, né?
essas coisas existem, elas estão aí, né? Eu não lembro como é que ele chamou aqui de força sinistra, que as garras da força sinistra, elas estão aí. Eles estão ali arquitetando, planejando coisas para manter a gente ali, ó, sob controle, limitados, restritos, com aquela consciência perto de zero ali, né? A nossa percepção do mundo totalmente limitada, porque a gente está 100% preocupado, 100% ansioso, 100% gastando o nosso tempo para resolver os problemas do mundo, que na verdade nem são tanto problemas assim, e nem são tantos do mundo, mas são distrações para as nossas vidas. Então, é importante essa reflexão junto com a sua divina presença, porque ela vai estar ali com você, porque ela vai te orientar, porque ela vai te mostrar caminhos. E quando você faz isso, você se envolve nesse manto de luz glorioso, de luz branca cristalina, e essas garras da força sinistra, elas não conseguem chegar, elas não conseguem, te atacar ou tentar desviar do seu caminho. Então, quanto mais você se dedica, quanto mais você se eleva, mais proteção você tem e mais você fica imune a esse tipo de ataque, a esse tipo de ação do exterior, né? Então, acho que vale essa reflexão como uma lição do dia para a gente levar para a semana, para a gente pensar nos próximos dias e o que eu posso fazer para ser uma pessoa mais iluminada, para ser uma pessoa mais elevada, para ter uma consciência mais desperta, né? E é fácil da gente fazer um exercício disso, né? Que você fala, poxa, na minha vida eu sou professor, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou engenheiro, eu sou tal. E você domina aquilo muito bem, você tem um conhecimento muito grande daquilo, você passou a vida se dedicando, você passou por todas as dificuldades e situações. Então, você tira aquilo de letra, é muito fácil. Então, a gente tem aquela percepção, né, de que não, eu tô sabendo como é que as coisas funcionam, eu tenho domínio, eu sei quando tá bom e quando não tá. Só que a gente só vai perceber isso quando a gente começar a fazer uma coisa que a gente nunca fez na vida, né? E aí você vai se dedicar àquilo, e aí você vai perceber que você é a maior besta quadrada do mundo para fazer aquele negócio, porque você não sabe fazer nada. E você vê as pessoas fazendo assim, né? Parece a coisa mais simples do mundo, né? E você tá ali e você faz e dá tudo errado, né? E você faz de novo e dá mais errado ainda, né? E aí você tem que ir gatinhando, dando um passo de cada vez e obtendo conhecimentos ali para você poder se desenvolver, né? E aí é um grande exercício de humildade de você olhar para si mesmo e falar, poxa, eu não sei nada disso, né? E aí você começa de novo, né? Então, eu estou dando esse exemplo aqui só para a gente olhar para a nossa própria vida espiritual, né? Será que a gente não acha que a gente já sabe o suficiente, que a gente tem conhecimento, já sobre determinadas coisas, quando na verdade a gente está engatinhando ou a gente está indo por um caminho que não é exatamente aquele que deveria ser, né? É uma reflexão, né? Eu não estou dizendo que o que a gente está fazendo aqui está 100% errado e que a gente tem que parar e repensar, mas a gente tem que se questionar o tempo todo, né? Será que esses meus valores, eles são de fato valores que estão alinhados com uma proposta mais espiritualizada? Será que esses valores que estão aqui eu não criei ou eu não recebi eles há 20, 30, 40 anos atrás? E eles estão aqui e eu acho que está tudo bem? Será que eu não tenho que pegar e jogar eles fora para que venham novos conceitos, novas percepções da realidade, né? E isso acontece, né? A gente
gosta de colecionar coisas, né? Ah, eu sei que isso é assim, que isso é assim e tal, e a gente acha que o mundo é aquilo, mas aquilo são percepções que a gente teve em algum momento e aquilo pode mudar e mudar drasticamente, né? É, Então, seja o ovo, né, o maior exemplo disso, né, que na história da humanidade o ovo salvou vidas, foi a melhor coisa do mundo, foi o alimento que tinha, e depois o ovo virou vilão, e o ovo fazia mal, e o ovo depois voltou a ser bom, e depois o ovo voltou a ser ruim, né, e causa isso e causa aquilo, né, e o ovo continua sendo ovo e sempre foi ovo, né? E agora o ovo bom é o ovo caipira, porque ele tem 20 vezes mais nutriente que o ovo normal, né? E onde é que você vai achar ovo caipira para comprar, né? Mas você vai no mercado, tem aquelas bandejas enormes de ovo. Ovo é ovo, né? Ah, pode ter menos nutrientes, talvez, né? Mas sempre tem algum conceito ali, e às vezes a gente gruda em um desses conceitos, né? O conceito de Deus, o conceito do que é espírito, o conceito do que é a divina presença, e de repente a gente pode avançar muito mais no que essas coisas significam, e isso pode fazer toda a diferença nas nossas vidas. Isso pode fazer com que a gente sinta, né, a proximidade de Deus, de uma forma que a gente nunca viu, que a gente passe a ouvir a nossa divina presença, eu sou, que a gente passe a ouvir os mestres através de uma canalização, porque a gente sempre achou, um dia eu posso canalizar, mas também tinha aquela crençazinha de que, eu não sou merecedor. Saint-Germain nunca vai chegar aqui para me dar uma mensagem, ou como está no livro, né? Ele não vai mandar um recadinho para mim aqui e vai falar, tá aqui, esteja em tal lugar, tal hora, para a gente bater um papo, né? Isso nunca vai acontecer. Saint-Germain é Saint-Germain, eu sou um cara aqui todo errado, todo torto, faço as coisas toda errada, né? Então, como é que faz? Então, essas crenças, elas têm que ser deixadas de lado, assim, a gente tem que serenamente respirar. Olha que bom. Silêncio, tranquilidade, Deus. A gente tira todo esse burburinho, todas essas coisas todas ali e fica você e Deus. Ou melhor, fica você como a manifestação de Deus ali. E só, né? Então, fica essa reflexão aí para a gente pensar depois e tentar olhar para as nossas crenças, para as coisas que a gente entende que são verdades aí, e ver se a gente não consegue melhorar algumas coisas ou jogar algumas coisas fora, certo? Dúvidas? Querem comentar algo? Então, vamos em frente. Quereis relatar-nos, perguntei, dentre vossas experiências, as que vos é permitido revelar. Terei muito prazer, replicou amavelmente, em relatar aquilo que me é permitido, mas para a vossa instrução e esclarecimento, e não como passatempo. Então, só um parênteses aqui, né? Nada do que é dito, nenhum dos conhecimentos que é passado aqui é para uma distração, é para você achar que é legalzinho, que é bacaninha, é porque existe uma razão muito profunda ali, né? Então, você vê que eles estão ali reunidos, vamos contar a história, vamos gastar o nosso tempo. Não, tudo é cronometrado e usado sabiamente. Então, posso te contar sim, vou ter o maior prazer, mas para que isso tenha um significado para você, para que te ajude, para que sirva como orientação, para que você aprenda com isso. Então, a gente está aprendendo constantemente.
Então, vamos lá. Devemos baldear de trem em Chicago e depois que de lá sairmos, mais ou menos às 9 horas da noite, ficarei satisfeito em visitá-vos novamente. Quando chegarmos a Chicago, providenciarei para que todas as malas sejam levadas ao vosso compartimento e esperai-me, pois presumo ter importante comunicação a fazer a ambos. Quando o trem chegou à estação, Gaylord saltou do carro e desapareceu rapidamente por entre a multidão. Gaylord deve ter estendido de volta dele o manto da invisibilidade, disse eu a Rayburn, para ter desaparecido tão rapidamente. Nós já falamos disso em alguns momentos no passado, mas vale a pena relembrar e trazer à tona aqui o manto da invisibilidade, né? Então, eu não sei se vocês já usaram, mas ele de fato funciona. Eu já usei algumas vezes e é incrível, né? Você fica de fato invisível, a pessoa passa na tua frente e ela não te vê, tá? Então, para usar é muito simples, né? Você pede para a sua divina presença, eu sou, para se envolver em um manto de invisibilidade, para que nenhuma energia negativa, para que nada que seja de mal possa te atrapalhar. E aí você passa diante de uma situação ali de crise, de problema tal, sem sofrer nenhum ataque. Então, experimentem, né? A única recomendação aqui é para você não usar o manto de invisibilidade enquanto você estiver no trânsito dirigindo, porque de verdade alguém vai bater em você por não te ver, tá? Então você está dirigindo, você pede o manto da luz azul de proteção e tudo mais ali, mas que você fique visível. Mas o manto de invisibilidade, ele funciona de verdade. Experimentem, que é uma experiência incrível. Mudamos de trem e dirigimos-nos imediatamente ao nosso compartimento. Logo que o trem se pôs em movimento, sentimos que Gaylord entrava nos seus aposentos. 10 minutos depois, batia à nossa porta e pedia para que nos reuníssemos a ele. É justamente como eu pensava, expôs. Nosso adversário tem um poderoso testa de ferro nesta cidade, político altamente colocado, que recebe grandes somas de dinheiro pela ajuda que está dando a essas atividades destrutivas. Entretanto, este se acha sob vigilância e deverá ser preso amanhã. Ninguém ousaria noticiar isso publicamente devido às ligações que ele mantém com outras pessoas cuja posição de destaque não permite a revelação de seus nomes por ser muito perigoso. É sempre a mesma história. Quando a batalha se torna encarniçada no campo dos desvirtuosos, cada um faz por si e os atos que praticam os retém nas suas próprias malhas. O casal que vimos ontem pela manhã, à hora do almoço, tomou o compartimento próximo ao vosso, disse ele, indicando-me. Contudo, sabereis fazer a nossa a coisa exata no momento exato. Tenho certeza disso. Agora vou narrar para a instrução vossa uma de minhas experiências que começou na Índia, chegou ao apogeu na Arábia e terminou na América. Há alguns anos passados, quando a ceifa da guerra ostentava sua fúria, fui escolhido pelo Conselho da Grande Fraternidade Branca da Índia para agir na qualidade de mensageiro. Nessa missão, eu devia transportar-me no corpo físico, pois naquele tempo ainda não estava em condições de usar da levitação para transportar-me através da atmosfera, como fazem os mestres ascensionados. Agora, porém,
Posso deixar meu corpo conscientemente e em qualquer tempo, como vós ambos sabeis. E este bom irmão observou fisicamente, disse, indicando Heiborn. Obedecendo às instruções do Conselho da Índia, tomei o navio para a França, ponto de partida da minha viagem missionária. Por esse tempo, eu ainda não era muito sensível à influência das mais altas vibrações, como sou agora, e tinha de me deixar conduzir mais ou menos intuitivamente. Naqueles dias, eu nem sonhava estar obedecendo tão categoricamente como estou agora. Na primeira manhã, em alto mar, quando cheguei para o pequeno almoço, encontrei um cavalheiro de aparência distinta à minha mesa. Levantou-se quando me aproximei e se apresentou. Tomo a liberdade de me apresentar, disse, e espero não estar sendo intruso. Simpatizei muito com ele no momento em que trocamos aperto de mão e palestramos sobre generalidades. No fim de algum tempo, fez a seguinte observação: suponho que estás viajando por prazer, ou possivelmente em alguma missão especial. Ao pronunciar a palavra missão, olhou-me profundamente nos olhos. Instantaneamente, senti um aperto por dentro e pus-me em guarda. Gosto imenso, imenso de viajar por mar, repliquei, especialmente no mês de maio. Um leve sorriso passou-lhe pela face e um olhar divertido brotou em seus olhos. Continuava a crescer em mim o sentimento de simpatia por ele, cuja causa, de maneira alguma, eu podia entender ou explicar. De repente, mudou de assunto. Começou a falar de um certo príncipe jovem e perguntou-me se o conhecia. Sim, quando ele era ainda uma criança, repliquei, mas sempre tive a impressão de que este príncipe fosse uma grande alma. Que quereis dizer com isso? Perguntou-me. Penso que ele é uma dessas pessoas que já viveu muitas vidas e adquiriu, por isso, um certo conhecimento interior através de muitas experiências. Respondi. Então, acreditais na reencarnação? Perguntou-me novamente. Não só acredito, como tenho certeza de ser ela verídica, uma certa fase da atividade da grande lei cósmica, respondi. Falais com grande segurança, continuou. A esse respeito, eu falo com conhecimento de causa, retorqui. Ah, é assim? Então acreditais que vós e eu já nos tenhamos encontrado antes? Prosseguiu, e na sua voz havia uma tonalidade indagativa, um tanto jocosa, mas impregnada de afetuosa bondade, que revelou não estar ele em oposição ao meu pensamento. Sim, continuei. Já nos conhecíamos antes do último cataclismo da Atlântida e também no Egito. Agora encontramos-nos novamente e trabalharemos juntos muitas vezes para o nosso bem mútuo. Falei com um impetuoso poder interior e um sentimento de autoridade que me espantou. Eu estava surpreso diante de minhas próprias palavras. Ele estendeu-me a mão, olhou-me com um sorriso que teria eternecido a qualquer um e fez-me um sinal que, como eu sabia, só poderia vir de alguma alta autoridade da grande fraternidade branca. Sentia-me profundamente grato e feliz. Passastes magnificamente pela prova, meu irmão, explicou ele.
E fazeis muito bem em estar em guarda com tanta naturalidade. Isso torna possível a presença interior agir a todo momento. Lembrai-vos de que a poderosa presença Eu Sou é o único poder capaz de proteger na atividade exterior, porque isso não pode ser feito pela vontade pessoal. Nunca deixeis de manter essa vigilância contínua, pois isso é imperativo no trabalho que deveis efetuar. A grande corrente de vida e o plano do nosso trabalho reuniu-nos por alguns meses futuros. Vossa presença Eu Sou expôs a verdade acerca de termos estado juntos em vidas anteriores. Alegro-me e vejo que vós também vos alegrais pelo fato de nossas atividades externas terem nos unido novamente na vida presente. Vamos para minha cabine e vos darei uma ideia de nosso trabalho. Recebereis, além disso, instruções detalhadas sobre o Conselho da Índia. Ao entrarmos na sua cabine, experimentei uma sensação de exótica beleza nas imediações de tudo o que o cercava. Eu não sabia, mas fiquei sabendo, desde então, que essa beleza não era tanto do mobiliário e acessórios, como da maravilhosa irradiação que ele espalhava sobre as coisas. Sua aura resplandecente impregnou, carregou e iluminou tudo na sala. A primeira coisa importante que tenho a dizer-vos, explicou, é que fui escolhido para o serviço especial, com vossa ajuda, de impedir o assassinato do jovem príncipe sobre quem falamos há pouco, e a quem ambos amamos por sua luz interior. O segundo dever que nos incumbe é evitar uma grande indignidade feita à Arábia por certos poderes europeus. A terceira coisa refere-se à atividade da força sinistra com a qual estamos lidando agora. Ficaremos 2 dias em Paris, quando passamos pela França, e lá haveremos de estabelecer contato importante que nos ajudarão em nosso trabalho. Os dias se escoaram muito rapidamente enquanto eu estava em associação com esse homem notável, e o único compromisso que ele exigiu de mim quando se apresentou foi pedir que eu jamais revelasse seu nome a qualquer pessoa. Isso nunca fiz até o dia de hoje e nunca farei, a não ser que tenha sua permissão. Naquele tempo, quando o vi praticar coisas que o mundo chama milagres e que só revelaram uma pequena parte do seu poder e sabedoria, julguei que ele fosse a pessoa mais maravilhosa do mundo, embora, naquela ocasião, revelasse apenas um fragmento do seu conhecimento e poder. Quando mencionei esse fato, replicou: essa espécie de atividade é o trabalho menos importante de que são capazes os membros da grande fraternidade branca. Para dizer a verdade, nada lhes é impossível fazer, quando necessário e quando a lei divina o permite. O navio chegou em Cherburgo e, ao desembarcarmos, vi um homem que parecia árabe transmitir ao meu amigo o sinal da fraternidade branca, o qual ele respondeu. O árabe conduziu-nos ao magnífico automóvel que nos esperava, tomando ele próprio a direção. Dentro do carro encontrava-se uma mulher cuidadosamente velada, a quem fui apresentado, não pelo nome, mas como sendo
um irmão do extremo oriente da América, e ela simplesmente como uma irmã da fraternidade branca. Tanto quanto pude perceber e sentir, pareceu-me muito jovem, não tendo nada mais do que 17 anos de idade. Mal nos sentamos, ela disse: poderemos chegar a Paris muito mais depressa indo por este caminho. E indicou uma estrada que tomamos imediatamente. Estamos sendo seguidos, avisou-nos momentos depois, e olhando em torno, vimos que um outro carro nos acompanhava a toda velocidade. Imediatamente, levantou-se do chão uma parede de neblina entre os dois carros, e eles não passarão essa barreira até que estejamos fora do seu alcance, assegurou-nos ela. Então, olha só que o nosso filme está ficando mais interessante, né? Olha que coisa bem meio Indiana Jones, meio 007 isso aqui, né? Mas ó, olha que coisa incrível, né? Ela formou uma barreira ali que protegeu eles do carro, né? E ele fala um pouquinho antes ali que nada é impossível para uma pessoa quando ela se desenvolve ali, né? Quando ela está a serviço da luz divina. Então, olha que coisa incrível aqui a nossa historinha. Chegamos a Paris algumas horas mais tarde e paramos em um velho castelo residencial, de onde podíamos ver vagamente a Torre Eiffel. O castelo estava situado numa elevação e de suas numerosas janelas tinha-se uma vista quase completa da cidade. Parecia ter sido construído, antes de tudo, com esse propósito. A dama velada conduziu-nos pela estrada e até acima de uma grande escadaria. Entramos em uma sala que parecia um salão de audiências e, atravessando uma porta lateral, chegamos a uma grande biblioteca. Um homem alto e belo, que se achava à frente de uma das estantes, voltou-se e cumprimentou-nos com uma graça e cortesia fora do comum em nossos tempos. Mais tarde, eu soube o porquê. Ele era um dos grandes mestres ascensionados que já fizeram sua ascensão há mais de 500 anos. Seus olhos brilhavam, irradiando bondade e uma sabedoria que parecia tão velha como a eternidade. A dama velada que nos acompanhava, explicou ele, fora sua filha numa vida anterior e discípula sua nesta vida. Ela passara ao estado ascensionado há mais de 300 anos e agora não parecia ter mais que 17. Nunca vos podereis descrever o efeito que essas experiências produziram em mim. Cada nova revelação levantava em meu íntimo um sentimento que jamais pensei poder existir. Meus queridos amigos, sentai-vos, por favor, começou o nosso anfitrião. Assim que fomos apresentados e trocamos cumprimentos, logo o almoço será servido e, posteriormente, transmitirei as instruções de que vos tenho a dar. E aqui só um parênteses de novo, né? Eu não sei se vocês se deram conta, né, disso, mas o que está acontecendo aqui é que pessoas que estão avançadas na luz ali, né, mas pessoas assim como nós, que em corpos aqui encarnados, estão em contato direto com mestres ascensionados, assim como se estivesse encontrando aqui igual a gente se vendo
aqui e agora, né? Então, será que nas nossas vidas, perto de nós aqui, não tem mestres ascensionados também? Será que aquela pessoa que de repente vem, nos ajuda, dá uma força e olha só o mestre Saint-Germain. O mestre Saint-Germain ele está sempre envolvido em política, em altos cargos públicos, em fazer ali uma mentoria, orientação, ajudar um, na definição, na própria Revolução Francesa, ele atuou na declaração da Carta de Independência dos Estados Unidos. Ele foi lá, ele fez uma ele fez uma palestra, essa sala estava fechada, ele falou publicamente e depois desapareceu, ninguém sabe como ele saiu de lá, né? Então, em vários momentos da história ele aparece. Então, os mestres eles estão aí atuando nas mais diversas áreas, na medicina, na educação, na política, nas artes, né? Então, será que não tem mestres ascensionados por aí, né, na nossa jornada? Será que se a gente mudar a nossa percepção um pouquinho aqui, de que a gente está sozinho, que a gente está isolado, de que os mestres estão aí e que podem nos ajudar também, né? Então, certamente devem ter inúmeros mestres, né? Mas olha como eles estão, né? Estrategicamente em alguns pontos, né? Eles não vão sair publicamente em determinados eventos e se declarar como seres de luz, mestres ascensionados. Eles muito humildemente vão viver suas vidas ali sem ser notados, né? E talvez por isso que a gente não para pensar sobre isso. Mas certamente à nossa volta, ao nosso redor, deve ter ali algum mestre trabalhando silenciosamente, fazendo ali o trabalho dele e ninguém se dá conta, né? Então, uma coisa para a gente pensar e falar, pô, eu quero muito estar próximo, né, desses seres, né? Tem uma coisa que é importante na nossa vida, né? O ambiente que a gente está, ele faz muita diferença, tá? Então, a nossa jornada espiritual, ela vai caminhando até que chega um momento que a gente se sente sozinho, né? Fala, poxa, eu acredito na fraternidade branca, nos mestres, na minha ascensão, no eu sou, né? Legal, vou virar para minha família, vou virar para os meus amigos, vou virar para o pessoal que trabalha comigo e vou bater um papo com eles sobre isso, né? Ninguém sabe, ninguém nunca viu, ninguém tem a menor ideia, né? Você está sozinho nessa, e agora, né? Então, o que que faz, né? Então, será que a gente está caminhando certo, né? Será que a gente está avançando do jeito que deveria, né? Então, a gente precisa pedir isso, né? Ah, como é que eu posso me desenvolver, né? Sem eu ter ideia de como é estar desenvolvido, né? Então, parece que tem uma barreira gigante, né? Aonde a gente está aqui agora e lá na frente é onde está o mestre ascensionado, que já se libertou, que já se fundiu com a sua divina presença, né? Que está num estádio, parece que tem uma distância gigantesca, né? E aí, como é que faz, né? Porque eu não sei qual que é o próximo passo que eu tenho que dar com toda certeza para saber se esse é o certo, né? A gente recebe um monte de orientações, né? Esses livros são uma fonte de inspiração e de conhecimento que nos ajudam, a nossa divina presença e tudo mais. Mas a pergunta que fica, ela é a seguinte: será que não seria muito mais fácil se a gente não tivesse contato com outras pessoas que estivessem, inclusive, em estágios mais avançados que o que nós estamos agora, para nos orientar, para nos dar dicas, para nos falar, poxa, você está com esse problema, poxa, já passei por problemas parecidos e, ó, tem essas opções aqui, tenta algum caminho desse, né?
Pô, estou meditando, mas eu não saio do lugar, estou patinando. Ele falou, mas você tentou tal coisa? Eu falo, nossa, é isso, né? Então, o ambiente, ele faz diferença, né? Então, a gente cria o nosso ambiente próprio, é como se a gente criasse um mundo particular que está a gente ali, e a gente tem que sair desse mundo aqui para se relacionar com o mundo lá fora, né? E se a gente tivesse um mundo em que essas pessoas, esses mestres ascensionados, eles estivessem ali convivendo e participando, né? Seria muito mais fácil, eu imagino, né? Você se sentiria muito mais estimulado. Poxa, eu preciso melhorar, porque olha só como as pessoas que já estão em estágios mais avançados, elas estão muito mais próximas de perceber e sentir o que é a presença de Deus, de manifestar um contato mais profundo com os mestres, né? Tem até uma coisa, ele fala, né? Ele cita, bom, nesse momento aqui da minha vida, eu tinha que seguir usando a minha intuição e eu fui ali meio que tateando para chegar a tal. Hoje não. Hoje tá tranquilo. Eu fecho os olhos aqui, deito, eu saio do corpo, eu vou lá, eu falo com Saint Germain, eu vou lá, eu falo com o mestre e tal, eu vou lá, eu faço o que eu preciso fazer e eu recebo aqui, ó, na minha orelha, instruções muito claras do que eu tenho que fazer. Não seria muito mais fácil a nossa vida assim, né? Então, esse é o ponto, né, para a gente pensar, poxa, será que está faltando eu pedir isso, né? Eu quero dar um passo em direção ao meu desenvolvimento espiritual e eu estou disposto a pagar o preço para isso, né? O que que eu preciso fazer para estar mais próximo de Deus, né? Acho que essa é a grande lição que a gente tem aqui. Então, vamos lá. Eu acho que eu perdi aqui. Ocasião. Vocês lembram onde que a gente parou aqui? Que eu me distraí e perdi o. Você estava falando na página 132, é, Ah, decorridos alguns minutos, acho. legal. Tá, joia. Obrigado, viu? Então, vamos lá. Decorridos alguns minutos, apareceram dois jovens em túnicas de cor de creme e serviram-nos a refeição. Era realmente deliciosa e da mesma espécie de alimentos precipitados que todos tivemos o privilégio de saborear no retiro de Saint-Germain, na Caverna dos Símbolos. Esta noite, disse nosso anfitrião, sereis meus hóspedes, juntamente com os 8 irmãos que virão aqui para encontrar nosso irmão americano. Eles o conhecem, mas este irmão ainda não evocou a memória deles. Prontamente, às 8 horas, nosso anfitrião conduziu-nos ao último andar e penetramos em uma sala circular, onde tudo era decorado com suave cor branco-leitosa. No centro havia uma mesa de ônix branco, em torno do qual foram colocadas 12 cadeiras. Ficamos de pé por todo o momento, em um em cada canto da mesa, de cabeça baixa. E ao levantarmos os olhos, os 8 irmãos lá estavam, em seus corpos vivos e tangíveis. Fui apresentado a cada um deles e o grupo sentou-se. Todos já conheciam muito bem meu amigo de bordo do navio. Muitos problemas de importância nacional e internacional foram trazidos à baila, a fim de serem solucionados. Para cada caso, foi encontrado um autêntico remédio, merecedor do tempo e atenção exigidos. Foi por essa ocasião que eu soube ser nosso hospedeiro-chefe do Conselho da França, embora não fosse francês. A cada irmão foi dada uma ordem específica, que era um trabalho a realizar. Ao terminar o concílio, todos se despediram com a bênção. Nós vos
envolvemos na poderosa força da presença mágica Eu Sou, que todos os irmãos da grande fraternidade branca consideram e da qual recebem assistência sem limites. Curvamos as cabeças e os irmãos desapareceram tão silenciosamente como tinham chegado. Despedimos-nos de nosso hospedeiro e fomos conduzidos ao nosso respectivos aposentos. Na manhã seguinte, almoçamos cedo e aprontamo-nos para sair por volta de 9 horas, tendo a irmã velada a acompanharmos como anteriormente. Chegamos às docas de Marsella e, depois de invocarmos as bênçãos de Deus para nossa distinta irmã, despedimos-nos. Tomamos o navio e perguntei ao meu amigo por que razão sentia eu tal atração pela dama velada. Parecia tê-la sempre presente diante de meus olhos, a partir do momento em que entramos no automóvel para Paris. Tende paciência, respondeu. Breve sabereis. Nossos camarotes eram vizinhos e nós nos instalamos a fim de apreciar ao máximo essa viagem pelo Mediterrâneo. O termo do percurso era Bombai, passando pelo Canal de Suez, pelo Mar Vermelho, com escalas por Alexandria e Cairo. Foi uma excursão que nem em 1000 anos seria possível esquecer. Nem uma simples ocorrência veio perturbar sua beleza e nossa alegria, e sendo extremamente apaixonado por viagens marítimas, regozijei-me com a nova felicidade encontrada. Quando nosso navio atracou no cais de Bombaim, eu estava intensamente interessado, por ser a primeira vez que viajava para essa parte do mundo. Daquele tempo para cá, o Oriente tornou-se-me familiar. Eu esperava fazermos o último trecho de nossa jornada por trem, mas, para minha surpresa, mal deixamos a prancha do navio quando um belo jovem hindu, vestido de branco, aproximou-se de nós. Expressou o sinal que conhecíamos tão bem e conduziu-nos a um grande e belo automóvel. Abriu-nos a porta com tranquila dignidade e esperou que entrássemos. Para grande surpresa minha, havia dentro do carro uma outra dama velada, muito parecida com a que tínhamos deixado na França. Ao meu intelecto, aquilo parecia impossível. Por isso, procurei varrê-lo da mente. Fui-lhe apresentado do mesmo modo como já o tinha sido a outra. Não decorreu muito tempo até que nossa bela companheira respondeu ao meu pensamento com a seguinte questão: por que, meu bom irmão, haveríamos de considerar um fato qualquer impossível quando a compreensão do ser é completa? Minha boa irmã, repliquei, sois tão parecida com a encantadora dama que encontramos em Paris, que dificilmente poderei acreditar que não sejais a mesma pessoa. No entanto, nós a deixamos lá, e assim ela não poderia estar aqui. Pensais que não? Perguntou ela novamente. Meu amigo sugeriu. Devemos observar melhor o belo cenário, pois não passaremos mais por este caminho. Eram 10 horas da manhã quando deixamos Bombai. Viajamos até às 7 da tarde e há tempo de chegarmos a uma cidadezinha sossegada.
dirigimos-nos a uma grande residência nativa. O homem de branco que dirigia o automóvel esperou que saltássemos e partiu no carro imediatamente. De novo, nossa irmã velada conduziu-nos à habitação. Abriu a porta uma imponente senhora inglesa de cabelos brancos, jovem na forma e no semblante. Sede bem-vindos, minha boa irmã e irmãos, disse ela, cumprimentando-nos cordialmente. Eu já esperava vossa chegada. Os quartos reservados estão prontos e o mordomo vos levará a eles, se quiserdes refrescar-vos depois de tão longa viagem. O jantar será servido dentro de uns 20 minutos. Daí a pouco, os sons agradáveis de um sino anunciaram a refeição e seguimos para a sala de jantar. Imaginai minha emoção quando, ao reunirmos para o jantar, verifiquei que a irmã velada que partira conosco de Bombaim era a mesma dama que havíamos encontrado em Paris. Logo que percebi ser a mesma, saudei-a nestes termos: Minha querida, não tive a menor intenção de dizer tal coisa, e sinto-me bastante pesaroso e confuso. Desculpei-me da melhor maneira possível e tentei reprimir um quase irresistível impulso de conversar com ela. Não pareceu ter notado nem um pouco a familiaridade, mas respondeu: Aprecio extremamente o vosso cumprimento sincero. Esforcei-me por concatenar as ideias o bastante para formular esta pergunta. Podeis fazer o favor de dizer-me como foste capaz de chegar à Índia antes de nós? Possuo um meio de transporte, explicou ela, com o qual ainda não estáis familiarizado. Contudo, aprendereis a viajar como eu. Somos capazes de transportar nossos corpos a qualquer distância que desejamos, sem usar um veículo físico. Então, olha só, coisas incríveis, coisas de filme acontecendo de verdade, né? Então, a gente precisa aceitar e acreditar que nós podemos fazer esse tipo de coisa, que isso está ao nosso alcance, né? Milagres que a gente pode manifestar. Então, olha só que testemunho, né? Ao amanhecer do dia seguinte, saímos em viagem. Lá fora, o dia estava muito quente, mas dentro do automóvel permanecia uma frescura confortável e deliciosa. Bebidas refrigerantes excelentes eram-nos servidas a miúde. Tínhamos viajado por algum tempo pelas montanhas, subindo sempre quando penetramos numa profunda garganta, cujas paredes se erguiam, pelo menos a uma altura de 700 metros de cada lado. Era como se tivessem aberto gigantesca fenda através da serra, por cerca de 1 milha. Atravessamos esse desfiladeiro e desembocamos em uma depressão do terreno, com cerca de 4 milhas de circunferência, rodeada de cumes muito altos. Nunca até então eu tinha visto uma região tão bela da Terra. Era um perfeito paraíso. Na parte oeste dessa. Oi? É que eu perdi aqui a sua imagem. Estou procurando. Desculpa, Luciano. Ah, não, imagina, sem problemas. Vamos lá. Na parte oeste dessa bacia, de frente para leste, encontrava-se um magnífico palácio de mármore branco.
diferente de qualquer construção que eu jamais vira no mundo exterior. Saint-Germain nunca me dissera, mas sempre pensei tratar-se de substância precipitada. Uma grande cúpula dourada cobria a parte central do canto do telhado e havia 4 cúpulas menores, dispostas uma em cada canto. Quando o sol da manhã dardejava sobre os domos, todo o cenário se transformava numa indescritível chama de glória. Diariamente, um símbolo silencioso e um agradecimento pela essência da grande luz e sabedoria que desse templo de beleza se derramava constantemente sobre a terra. Dirigimos-nos para a entrada oriental do magnífico palácio e 2 jovens com vestimentas brancas como a neve vieram saudar-nos. Eram o quadro vivo da perfeita saúde, juventude e beleza. Eu estou conferindo aqui, esse capítulo ele é bem grande e a gente provavelmente não vai terminar ele nos próximos 10 minutos aqui. Então, vamos ler mais um pouquinho. Dá para ler mais 2 páginas aqui e aí a gente encerra as atividades. Beleza, então vamos lá. Seus cabelos eram particularmente atraentes, sendo um de suave castanho ondulado e outro de uma encantadora cor de ouro. Este último deu-nos as boas-vindas. Querida irmã e queridos irmãos, vós estáis sendo esperados com muito agrado. Quereis ter a bondade de seguir-me? Entramos e fomos novamente saudados por um dos mestres ascensionados, muito querido no mundo exterior, e que vem trabalhando incessantemente durante muitos séculos para trazer iluminação à humanidade. Tem um semblante extremamente bondoso e um sorriso capaz de derreter o coração de pedra. Imediatamente se sente que ele maneja um poder que resolve todos os problemas. Outros servidores aproximaram-se com movimentos rítmicos e graciosos, indicando-nos o caminho para nossos quartos. O arranjo interior e o mobiliário dessa residência eram de uma beleza extrema. Desde minha primeira visita a esse maravilhoso sítio, tem sido dever meu, bem como meu prazer, contatar muitos lugares importantes pelo mundo afora, devido aos trabalhos da grande fraternidade branca, a qual me associei. Mas nem mesmo o mais bem elaborado aproximou-se da exótica perfeição desse branco palácio de mármore dos mestres ascensionados. Todo o interior do magnífico edifício era feito de material imperecível, de cor branco-leitosa, matizada aqui e ali com suaves tons de ouro, violeta, verde e um intenso azul elétrico. Isso produziu o efeito mais artístico que se possa imaginar. O conjunto permanecia imaculadamente limpo, porque dentro e em torno do edifício tudo estava poderosamente carregado, com força eletrônica, e o grau vibratório era tão alto que o poder da luz repelia qualquer imperfeição e mantinha tudo em estado autossustentado de beleza e perfeição. O jantar será servido em vossos quartos, esposo jovem dos cabelos de ouro, e sois convidados a vestir as túnicas de seda e as sandálias que serão fornecidas. A refeição constituiu-se de diversas espécies de frutas frescas
entre as quais morangos servidos com uma substância, como creme batido, semelhante àquela que comemos na caverna dos símbolos, e uma deliciosa bebida dourada, um pouco menos densa que mel. Logo que terminamos a refeição, fomos convocados à sala do conselho, que ficava sobre o domo central. Ao entrarmos, a grande mesa do meio da sala imediatamente chamou-nos a atenção por sua sólida constituição. Era toda de jade fortemente raiado, com veios de ouro, primorosamente bela nos seus mínimos detalhes. Em volta foram colocadas 60 cadeiras, feitas de ouro maciço e estofadas com um tecido de suave cor violeta, que parecia veludo de seda. Paramos um momento, admirando a beleza e a perfeição de tudo aquilo, e quando olhamos em volta, vimos Saint-Germain. Todo o conselho entrou em pequenos grupos de 3 a 12. Depois que todos menos um chegaram e tomaram seus lugares em volta da mesa, nosso amado mestre falou: curvemos nossas cabeças em uma prece silenciosa e gratidão à poderosa presença Eu Sou, que está elevando os corações e iluminando os espíritos da humanidade. Erguemos as cabeças, ao erguermos as cabeças, o mais maravilhoso ser encontrava-se no lugar que fora deixado vago, à cabeceira da mesa. Era um dos grandes mestres ascensionados a quem é impossível render suficiente justiça pela grande majestade e autoridade que atingiu, ultrapassando todos os recursos humanos de descrição. Sua vestimenta era como uma luz, era como uma faiscante massa de joias, mas, ao se acostumar com o brilho de sua luz, aquilo que a princípio dava a impressão de joias eram pontos de deslumbrante irradiação emanando de seu corpo e mantos. O amor que emanava dele era tão envolvente que parecia inundar o universo inteiro, tal a sua projeção. Queridas irmãs e irmãos da grande fraternidade branca, eu vos saúdo. Disse, fazendo o sinal da ordem que só admite a onisciência da poderosa presença Eu Sou, a onipresença da imortal chama da vida e a onipotência da luz sem sombras. Meu irmão da América, dou-vos as boas-vindas. Aceitai meu amor e gratidão pelo serviço que prestastes. Falar-vos-ei particularmente ao terminar esta sessão. Esse poderoso irmão da luz pôs-se a dar, então, as instruções definidas concernentes às mais importantes atividades sobre a Terra, principalmente as mudanças internas e externas que precisavam ser efetuadas para o progresso da humanidade. Muitos conselhos do mundo inteiro foram constituídos por aqueles que estavam ali presentes. O chefe de cada conselho recebia ordens diretas do mestre-presidente e dava suas instruções aos que se achavam abaixo dele. Quando o sumário de suas atividades foi concluído, pediu que todos virassem suas cadeiras, colocando-se de frente para o oeste. Tá? E aqui acho que a gente encerra as nossas atividades. Tá? Então, a gente começa a página 138
no próximo ano. Então, muito obrigado pela presença e participação por todo este ano. Luciano, posso fazer uma pergunta? O Claro. meu já fala, eu vou pegar só para você ver. É só um minutinho. Luciano, não sei, mas a ponta dele está suja. Sabe aquele que você, o trabalho que você faz no final dele? Sim. Ele está meio encardido. Isso, porque ele é branco. O que eu faço? Você pode lavar ele normalmente e depois você unge com óleo essencial de novo, não tem problema. Tá? Ah, pode ser feito isso, então? Pode. O meu eu lavo quando precisa, quando necessário, eu lavo também, não tem nenhum problema. Porque o meu está encardido, está muito feio. Não, não tem problema não. Isso faz parte, isso é um bom sinal, é um sinal de que está usando, né? Se ele tivesse guardado numa gaveta ali, ele estaria limpinho. Não, ele está usando bastante. Então, isso é um bom sinal. Eu já nem sei onde eu larguei ele hoje de manhã. Tá? Não, Então, posso lavar? pode sim, sem problema. Então, tá bom. Tá? Obrigada. Então tá joia, imagina, disponha. Bom, então vamos encerrar oficialmente as nossas atividades desse ano, né? Então nossos estudos eles encerram por aqui, a gente volta no próximo ano. Desejamos que esses ensinamentos tenham levado felicidade, amor e paz para todas as pessoas aí que estiverem fazendo uso dele, né? Que isso sempre possa fazer crescer a luz nos nossos corações, né? Então, muito obrigado, Cida, pela participação, né? Todo o pessoal que participou hoje também. E faço votos aí de boas festas, uma boa passagem de ano, e a gente se vê no próximo ano, então. Muito obrigada pelo ano todo, Luciano. Fica com Deus. Fica com Tchau. Deus também. Até lá. Tchau, tchau.